Aqui em Gênesis 38, Deus preserva sua promessa, mesmo em meio ao pecado humano. O plano de Deus não depende da perfeição das pessoas. E o que acontece nesse capítulo, Gênesis 38? Judá se afasta da família e se casa com uma cananeia. Seus filhos crescem, o primogênito, morre por sua perversidade. Onã se recusa a cumprir sua responsabilidade, a lei do resgate, e também morre. Judá promete selar a Tamar, mas não cumpre. Tamar fica viúva, sem proteção e sem futuro. Judá perde a esposa. Tamar, diante da injustiça, age para garantir seu direito. Judá peca com ela, sem saber quem ela é, e Tamar engravida. Judá tenta condenar ela, mas ela apresenta as provas. E Judá reconhece, ela é mais justa do que eu. Tamar dá à luz Pérez e Zerá. Pérez entra na linhagem de Jesus. Esse é um resumo. Esse capítulo revela que Judá foge da responsabilidade e ele prefere adiar, esconder e evitar. Fugir da responsabilidade gera injustiça para outros. Tamar não é retratada como vilã. A Bíblia não romantiza o pecado, mas deixa claro que Tamar foi injustiçada. Aqui na Bíblia não aponta o erro estrutural de Judá. Deus, ele não aprova o pecado, mas redime a história. Nada aqui é ideal, tudo é quebrado. E mesmo assim, Deus conduz sua promessa. Aqui também revela a linhagem messiânica. Passa por histórias imperfeitas, como Pérez, Davi, Jesus. A graça não ignora o passado, mas sim, ela o transforma. Deus, ele não escolheu uma família perfeita para trazer Jesus. Ele escolheu uma família real, com erros, com falhas, com histórias difíceis, com pessoas imperfeitas. E o que isso nos ensina? Deus, ele não espera sua história ser perfeita para agir. Ele também não espera o seu passado ser perfeito. O seu passado não anula o propósito que Deus tem para sua vida. E Deus, ele não passa por cima da dor. Ele redime a dor. Deus age mesmo quando nós somos falhos, quando as pessoas falham. Justiça importa para Deus. O arrependimento, ele começa quando a gente para de nos justificar. A nossa história não precisa ser limpa para ser redimida. Deus, ele escreve histórias de redenção com pessoas imperfeitas. O pecado humano, ele também não interrompe o propósito divino. E reconhecer o erro é o início da transformação. É o início de uma vida com Cristo. Em Gênesis 37, nós vimos sobre a história de José. E do 37 ao 39 mostra o contraste entre Judá e José. E prepara a transformação futura de Judá. E o processo não é só de José, é da família inteira dele. Esse capítulo não deve ser usado para justificar o pecado, mas para mostrar que Deus redime histórias quebradas. Esse é o foco desse capítulo, pelo que eu entendi. Judá, ele só muda quando ele diz, ela é mais justa do que eu. Não foi quando ele se defendeu, não foi quando ele apontou o erro do outro, foi quando ele assumiu o próprio pecado dele. E aí começa o processo de redenção dele. Reconhecer o pecado não nos afasta de Deus. Reconhecer o pecado nos aproxima da graça, nos aproxima de Deus. Deus, ele não transforma o que a gente esconde, o que escondemos, mas ele redime o que confessamos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Tá lá em 1 de João 8:9.